Povo angolano, bom dia. Muito bom dia, povo angolano. Hoje vou contar um pouco a história dos angolanos no estrangeiro. Como sempre no nosso canal, Ana de Congo, sempre apresentado pelo vosso irmão Toyo de Congo. Toyo de Congo, ele que é o apresentador deste programa chamado Ana de Congo. A-N-A espaço N-E espaço Congo com capa. Povo angolano, muitos angolanos perguntam-me, escuta, quando fala da história de Angola, sempre fala em Kikongo, fala em Lingala. E quando nós debatemos contigo, o Cota fala mais coisas que nós até nem sabíamos. Mas por que o Cota também, por que o Cota não conta isso em português para o povo angolano ouvir? Eu disse, sempre contei. Conto em Kikongo, conto em Lingala. Faço tudo para que aquilo que nunca foi dito, foi contado ao povo, que chegasse hoje. Eu me lembro, quando regressei em Angola, encontrei a palavra zairense, porque ele não fala bem português, ele não fala português, ele só fala Lingala e zairense. Então eu perguntava, por que somos chamados zairenses enquanto que somos angolanos? Onde nós nascemos, crescemos angolanos. Em casa, porque não sai, não faça isso, porque aqui é a terra alheia, não é nossa terra. Agora, chegamos em Angola, estamos a ser chamados zairenses, langa. O porquê? Ficava mesmo confuso. Mas com o tempo, comecei a entender que era a política, o governo no poder, dividir o povo, queria ficar no poder, então tinha medo de uma certa tribo, que era Bakongo do Norte, principalmente os que eram de Maquera do Zombo, parece. Mas Bakongo são muitos, somos Bakongo da província do Zai, da província de Cabinda, da província do Uís, metade também que agora faz agora parte do Bengo, que são Ambrise e Nzetos ali. Todos são Bakongos. Até uma parte do Kwanza Norte, parece, dizem. Porque aquela parte também, alguns aí faziam parte do Uís. Da Latando, aquela parte aí. Tudo isso que eu ouvi. Mas perguntava, mas o porquê? Nós, zairenses, entendi que afinal, para o MPLA governar melhor, precisava dividir o povo. Porque havia um certo povo que não eram angolanos e que o português esteve por atrás daquele povo para poder governar Angola por interesse do governo português. É por isso, até hoje, no governo angolano, temos brancos. E cada um virá com a sua explicação. Mas Angola é terra dos pretos, porque está em África. Brancos são europeus. É por isso em Angola temos alguns mulatos, que nós não soubemos de onde vieram.
aqui não me leva mal, porque nós em Angola temos nossos mulatos. Ninguém vai recusar isso, ninguém vai dizer que não é mentira. Em Angola temos mulatos, nossos, mulatos como mulatas, angolanos como angolanas. Nós sabemos que temos. E nós conhecemos os nossos mulatos. Nós conhecemos. Não estamos a recusar isso que nós não temos. Temos, claro, que são filhos verdadeiros de Angola. E se for chegar no poder, poderão governar Angola. Porque são nossos irmãos e nossas irmãs. Estou a ser muito aberto aqui. Mas há mulatos que não são nossos. E aqueles mulatos não merecem posto em Angola. Aqueles brancos não merecem posto em Angola. E temos outras nacionalidades que nem merecem viver em Angola. Nem merecem, não são posto, mas não merecem viver em Angola. Quando você é presidente da República e diz ao teu povo que aqueles aí são os zairenses, aqueles aí não são angolanos, é porque você não é filho daquela terra. Mas no mundo, nós, Bakongo, falamos, se chegar num sítio onde você vai mentir, depois de mentir, passa. Não dorme aí, porque você, se dormir aí, você vai ser apanhado. Porque a verdade vai chegar. E daí você vai ser descoberto. Nós, Bakongo, dissemos isso. Não vou na luta. Na leca, tungunukini. Você vai ser descoberto. E é isso que está a acontecer agora. Durante 48 anos, o MPLA sempre dividiu o povo. Sempre criou no poder. Estrangeiro nas Forças Armadas. E hoje estamos aonde? O povo, que eram crianças, cresceram. Era pioneiro, hoje tem 30, 35 anos, 40 anos, não tem emprego. São eles que revoltaram. O MPLA não conseguirá convencer aquele povo. Porque cresceram com vocês. Eram pioneiros, viraram adultos. Chegaram na idade de se casar, não tem emprego. Vocês podem vir com história, discurso, vocês nunca vão conseguir mudar a opinião daquele povo. Querem que vocês saiam do poder. O povo entenderam que não, Bakongo são angolanos. Do sul, que a UNITA, o Savimbi, fazia isso, são angolanos. E não fazia aquilo que o MPLA dizia. Foi o MPLA que dividia o povo, que matava e fazia tudo. É ali que quero começar a minha história. Vou contar agora muita história que aconteceu onde nós fomos, onde crescemos, nascemos. Porque aqui fora estamos a fazer filhos. Muitos deles têm comportamento europeus. Alguns entendem a língua do pai, talvez o português, mas têm dificuldade da língua portuguesa. Falam melhor a língua deles, inglês, francês, alemão, onde que nasceram, onde eles nasceram, do que a nossa própria língua. Até alguns não fizeram esforço de ensinar as crianças, porque as crianças não querem saber da vida do país onde estão. E hoje vou entrar em muita coisa que o povo não sabe. E uma dessa história vão nos tirar Angola. Angola vai sair nas nossas mãos.
vamos perder Angola. Estou a repetir, Angola, vamos perder Angola. Estamos a ver olhar Angola a ser tirada da nossa mão. Povo angolano, o primeiro ponto, por que o governo angolano preferiu dizer que não, Bakongo come pessoas? É porque não são angolanos. Mas se Bakongo não foram angolanos, mas os que combateram, que conseguiram o MPLA, são Bakongos, que o MPLA dizia que não são angolanos. Estava lá o comandante Pedalé, estava lá o Mambo Café, estava lá o general Dembo, comandante Dembo, estava lá o Ambrósio Lukoki, estava lá o general, o comandante da guerra, da marinha da guerra, o Toca, estava lá o Emílio Guerra, estava lá o comandante Mauete, estava lá o Quarta Punza, quer dizer, posso contar tantos nomes. O general Vunda. Quer dizer, são eles que trouxeram o MPLA no poder. O MPLA dizer no povo que não, Bakongo come pessoas, são zerenses. E dentro do governo, Bakongo, os generais, o Ludwig Sassunda, por exemplo, todos aí, o comandante Noé, eram muitos. O Foguetão, todos aí eram comandantes, o velho Monimambo, toda aquela gente eram Bakongos. Quer dizer, vocês viviam com aqueles que comiam pessoas, no mesmo tempo a dizer isso ao povo, a dividir, no mesmo tempo a trabalhar com eles. Isso foi o mau coração do governo angolano, do MPLA, e do governo português que tiveram por atrás. Povo angolano, quero vos contar uma coisa. Neste momento, o Congo Democrático está ocupado pelo ruandês. Congo Democrático está ocupado pelo ruandês. Aqueles ruandês não vieram ou não foram como refugiados, mas foi um povo que o governo da Bélgica, do rei Leopoldo I, foi à busca daquele povo para vir trabalhar no Congo, nas minas. Como era a fronteira naquela parte do norte, trouxeram aquele povo para vir trabalhar, ajudar o povo congolês a trabalhar nas minas. O povo deve saber, quando criaram a República do Congo, Angola já existia. Reino do Congo já existia, porque o português já tinha chegado na altura. Ia viver no Reino do Congo. Que eles vão lá em 1885, 1895, vão chegar ao ponto de chegar na Alemanha, de dividir República do Congo, Brazzaville e Angola. O português já vivia no Reino do Congo, enquanto que a República do Congo, Brazzaville, não existia.
Mas o povo daquela parte que foram no Congo depois e como foram no Brazzaville, já vivia no Reino do Congo. Não esquece, o português vai chegar nos anos 1400. Mas antes de 1400, o Reino do Congo existia sem o português. O português só vai entrar a partir do 1400. Vai chegar Enoque, encontra o governador que estava lá, o Manissoio, que vai receber os portugueses para introduzir os portugueses no Reino do Congo, no Rei do Congo. Isso foi a entrada do português. E daí o português vai conhecer os bacongos do Reino do Congo, e o português vai continuar a viver com eles até a outra história que veio, o português vai regressar na Europa e o inglês virá. O francês virá. E outra história que ficou, vou contar depois. Aquele povo que o governo da Bélgica trouxe no Congo, são hoje eles que ocuparam o Congo. Um plano antecipado. Hoje ocuparam o Congo e vimos agora aquele povo a fugir, a entrar nos tambores, a fazer tudo que eles podem fazer para entrar em Angola, onde que vão encontrar o meio de poder viajar para a Europa. Essa é a invasão do povo congolês em Angola. Eu virei, ainda vou contar mais, porque quando falam que são Langa, isso era dar uma imagem que nós no Congo fomos aceitos, o governo congolês, o povo congolês aceitavam os angolanos que foram lá fugir. Enquanto que é mentira. A maioria dos bacongos que fugiram de Angola, ou das fronteiras para o Congo Democrático, eram escravos. O povo congolês nunca gostou do angolano. O angolano no Congo não podia falar. São histórias que devem ser contadas ao povo angolano. Em vez do governo do MPLA, a drabar o povo, a fazer entender o povo que esse povo são congolês. Enquanto que ali viveram como escravos, o nosso sonho era esperar o dia da independência e regressar. Crescemos assim. Crescemos nas nossas casas como prisioneiros. Da escola para casa. Você nem pode sair para ir brincar com o vizinho. Porque vocês são angolanos. Os nossos pais vendiam tudo que eles podiam vender para conseguir dinheiro, comprar comida para a família. Essa aqui é a verdade que vocês não contaram. Você vai lutar com um filho congolês, mas quando a polícia chegava, você leva na polícia, na esquadra, a multa vai ser o vencimento mensal do vosso pai, onde que ele trabalha. A nossa ajuda veio como? A nossa ajuda veio através dos portugueses. Porque o português era branco. Quando o português vai no Congo, vai abrir loja, não sei o quê, belga vão aceitar o português porque eram todos brancos. Na altura, o preto congolês não podia aproximar-se do branco da Bélgica. Não podia. Porque ali também havia apartheid. E os pretos viviam nas sanzalas. É por isso que até hoje o povo congolês não consegue comer na mesa. Nem sabe como segurar a faca, o garfo, nem sabe. Isso são as causas, são os problemas que trouxe isso.
que fez que o povo não chegasse ao ponto de saber comer na mesa. Mas Bakongo, como já viviam com português anos e anos e anos em Angola, e também saíram, o português aceitava aqueles pretos bacongos angolanos, trabalhar com eles. Alguns eram domésticos, cozinheiros. Epa! Vários empregos aí. Eles trabalhavam com os portugueses. Enquanto que o congolês não podia aproximar-se onde estava o português, nem onde estava o branco da Bélgica. Agora, o branco da Bélgica dizia que não, epa, nós não queremos do preto. O português dizia que não, esses são nossos pretos. É assim que o angolano, Bakongo, trabalhava com português. Descobre que essa gente não pode aproximar-se do branco. É assim que nós íamos onde eles estiveram para ajudar. Trazíamos comida na mão deles. E não esquece, quando vão dividir agora, fazer Angola, fazer Congo, Democrático Congo, Brazzaville, metade dos filhos do Reino do Congo ficaram naquela parte que criaram a República Democrática do Congo. E naquele grupo havia também alguns que eram do Mbanza Congo, província do Zaire, do São Salvador, e havia também metade que eram de Carmona. Por exemplo, dos mais velhos, Minguedimbala, que vai ser o primeiro rico na República do Congo. Muita coisa que nunca foram contados. Se hoje no Congo tem futebol, mas são aqueles angolanos que criaram equipa de futebol no Congo. É por isso que estamos a ouvir falar da rumba. Outro dia eu ouvi o mais velho, o Makuta Kondo, a dizer que não, o Congo nunca criou rumba, porque rumba veio de Angola. Ele tinha razão. É o mais velho do Mbanza Congo, chamado de Oliveira, Emanuel de Oliveira. Foi ele a primeira pessoa que vai fazer a viola, tocar a viola, e que vai cantar o Mbanza Ngemoyo no Congo. Ele que vai começar com a música no Congo. E ele que vai ensinar todos os cantores congolês. Quando falo da pai deles da música, que é o Wendo Colossoi. Mas o Wendo Colossoi, quem vai lhe ensinar? É o papai Manuel de Oliveira. O papai Manuel de Oliveira faz sair a primeira canção em 1940. Em 47, o meu povo, quero apenas dizer que nós fomos maltratados no Congo. E agora que eu vou contar toda a história de Angola. E muitos não vão gostar. Vocês vão notar que terei problema com aquilo que vou contar. Agora, há pouco, essa semana, eu vi o presidente da República, que é um catanguês, o João Lourenço, que mudou de nome, porque vocês não sabem, muitos mudaram de nome. Deixa ainda vos meter um vídeo para vos dizer uma coisa que um congolês diz. Esse congolês
ele diz uma coisa importante. Vamos lá seguir isso. Vamos lá seguir. Ele não é maluco. Les Angolais sont venus chez nous comme des réfugiés. Tu traites bien, tu colles, tu bottes ensemble, tu as bien. Tout le monde a tes places, ni Angolais, mais les Arabes, tout le monde a ta fille, mais moi, tu as soyo, tu as Mwanda, tu as Angolais, tu as Zobunga. Non, c'est ça, Rwandais, on dit même Nakataki. Et comme tu n'as pas Congo, tu as sur la moi. Eu só quis vos dizer, esse homem não é maluco. Ele diz uma coisa importante, ele disse, receberam ruandês, vieram para lhes ajudar, e receberam angolanos refugiados, fizeram filho com aqueles angolanos, fizeram muita coisa com aqueles. Nunca ouviram que aqueles angolanos queriam tirar uma terra do Congo porque ficasse a terra deles. Nenhuma vez, nenhum filme, nenhum sinal que, epa, nós também aqui, demoramos aqui, também queremos que uma terra ficasse uma terra nossa. Nunca o fizeram. Todos arrumaram as coisas, regressaram para Angola, onde eles pertencem. Nascemos assim, que somos na terra alheia, estamos à espera da independência de Angola. Quando ficar independente, regressamos na nossa terra. Tínhamos medo de lutar com o filho do Congo. E hoje o João Lourenço, presidente de Angola, um catanguês, mas o primeiro comandante da Marinha da Guerra não era o mais velho Toca, que era Bakongo? E há pouco, o general Sukisa. Mas ele não é catanguês. Você chega ao ponto de meter comandante da Marinha da Guerra, que controla as fronteiras, um catanguês, que não tem nada a ver com Angola. E vocês querem desenvolvimento daquela terra. O capitão Kuziza, que já está morto, ouvi dizer, era comandante da DEFA. Um estrangeiro na cabeça da fronteira da vossa terra. É triste. Estávamos a falar da UNITA, dos inimigos. Na cabeça de Angola era um santomês como presidente. Na segurança do Estado havia santomês e cabo-verdianos. Na inteligência. Mas por que acabaram com a DISA? Será que lá na DISA só havia bacongos? Não. Havia também de Luanda, de Malange, porque eram angolanos verdadeiros. Hoje o velho Marcolino Moco sai para falar. Não é porque ele é angolano verdadeiro, está a ver o que está acontecendo em Angola. Ele contou pouca coisa. Aquele velho tem muita coisa para contar. Se eu estou a mentir, aquilo que estou a dizer sou maluco, então o velho Marcolino Moco vê o meu vídeo para dizer que não, esse miúdo é maluco. O velho Lopo de Nascimento que sai para dizer que aquilo que estou a dizer é mentira. Vou vos meter o vídeo do Copelipa. Vamos todos analisar o que o Copelipa dizia naquela entrevista que ele tinha feito. Vamos ouvir na entrevista do Copelipa. E vamos todos analisar isso, que cada um dá a sua resposta. Copelipa falava com quem? Falava de quem? Falava de quê? Vou meter esse vídeo e haverá um programa, farei um programa para nós todos seguir aquele vídeo. Hoje você vai na defesa
Eu vi essa semana o João Lourenço substituiu, porque o Sukissa é falecido, catanguês, como comandante da Marinha da Guerra. É triste. Eu vi ele a nomear um admirante. Nós não soubemos se ele é angolano ou não. Neste momento, você vê na segurança do Estado, por atrás do João Lourenço, tem lá a família deles catanguês. A UNITA vai ganhar as eleições. Mas o povo podia sair. Podia marchar aqui no palácio. Mas meteram carros, meteram armamento nas ruas para intimidar o povo. E a UNITA não fez sair o povo. A UNITA podia ficar por atrás do MPLA, o povo podia sair, chegar até no palácio, tirar o MPLA do poder, porque havia provas. Mas se o povo tivesse feito isso, o MPLA não ia sair assim, não saía apenas assim. O MPLA, como sabia onde estavam os membros da UNITA, o MPLA aceitaria matar os membros da UNITA antes deles fugir, para ainda causar mais confusão em Angola. O MPLA não ia sair assim à toa, não. O MPLA não aceitaria sair de Angola, fugir de Angola e deixar Angola em paz. Porque o MPLA sabe que a UNITA tem muita capacidade de mudar Angola. Mas não iria acabar de mudar tudo, mas pelo menos trazer uma mudança em Angola. E isso não vai levar 20 anos, menos. Então eles, se sair de Angola, se o povo lhes tirar de Angola, vão querer matar o povo antes deles fugir. Para mostrar ao povo que não, olha, fugimos, o que aconteceu atrás? É por isso que a UNITA não deixou que o povo saísse na rua. O MPLA ia matar a UNITA, não é povo. Porque o MPLA não pode acabar com o povo. Mas com o governo da UNITA, claro que ele pode acabar com as cabeças da UNITA, que são perigosas para eles. Tenho muita coisa para contar. E neste momento, muitos postos são ocupados pelos catangueses, são congoleses. Cuidado, povo angolano. Depois do Congo, virá a vez de Angola. Abraço a todos.